A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Eu me chamei Dilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em três categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores de fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas três fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as duas autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas três funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual, @AIG1 318 37 300, e ministrar 20 livros e capítulos com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. E dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG1 318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios do Senhor, que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassou 1 bilhão de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando
que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, comunicações entre elas. Por isso nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live e em outras redes sociais vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Peço perdão pela voz, que eu estava com um probleminha aqui na boca, mas para mais honra e mais glória do nosso Senhor Jesus o Cristo, estou aqui fazendo a obra. Vamos fazer agora uma oração para dar início à nossa live. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 e 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela presença. Vamos fazer uma oração agora para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo
Amém. Gratidão, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos fazer mais uma oração agora para dar início ao sorteio dos 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E a oração sorteada é a oração de número 1. E lembrando a todos vocês que nossas orações são numeradas como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares que estiverem junto conosco nesta live da tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos através do poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, mas lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar início aqui ao sorteio dos rebanhos. Escolha um número de 1 a 20. E o número sorteado foi o rebanho sorteado foi o número 7, ímpar, e número 8, par. Vamos ao sorteio do livro. E o livro foi o livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, O proceder do apóstolo Paulo e seus cooperadores na evangelização de Tessalônica. Contém 20 versículos. Versículo 1, 2, 3 e 4. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Senhor Deus, para vos anunciar o evangelho do Senhor Deus em meio a muita luta, pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados pelo Senhor Deus, a ponto de nos confiar a Ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim ao Senhor Deus, que prova o nosso coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e 20, par. 19, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro é o livro de Isaías, 66 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. O capítulo sorteado é o capítulo 34. 34. Contém 17 versículos. A indignação do Senhor Deus contra as nações. Versículo 1, 2, 3 e 4. Chegai-vos, vós, nação, para ouvir, e vós para escutai. Ouça a terra e a sua plenitude. O mundo é tudo quanto produz. Porque a indignação do Senhor está contra todas as nações, e o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora
dos seus cadáveres subirá um mau cheiro, e do sangue deles os montes se imundarão. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão para um peregrino. Todo o seu exército cairá como cai a folha da vida, perdão, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. O livro é o livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Do capítulo do livro. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 Samuel. Capítulo 5 do livro de 1 Samuel contém 12 versículos. A arca na casa de Dagon. Versículo 1, 2, 3 e 4. Os filisteus tomaram a arca do Senhor Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram a filisteu a arca do Senhor Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. Levantou-se, porém, de madrugada os de Asdod no dia seguinte, e eis que estava caído Dagon, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Tornaram-no e tornaram a pô-lo no seu lugar. Levantou-se de madrugada no dia seguinte pela manhã, eis que Dagon jazia caído de bruços diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagon e as duas mãos estavam cortadas sobre a limiar. Dele ficara apenas o tronco. Senhor, vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Deuteronômicos, 34 capítulo. Livro de Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. O nosso sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 10 do livro de Deuteronômio. Capítulo 10. Capítulo 10 contém 22 versículos. As segundas tábuas da lei. Versículo 1, 2, 3 e 4. Naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que quebraste as porais na arca. Assim fiz a arca de madeira de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Então escreveu o Senhor nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que eles vos falaram no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. O livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Sorteio do capítulo do livro de Tiago. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim: não se deve fazer acepção de pessoas. Versículo 1, 2, 3 e 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus o Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em traje de luxos, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tardar com diferença o que tem o trajes de luxo, e lhes disserte, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserte ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés.
não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízos tomados de perversos pensamentos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada a autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeito, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falar mal deles, isso está acrescentando atividade e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Senhor Deus, forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da Tua Santa Palavra, nesta sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar continuidade agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Abacuque. Vamos ao sorteio. Capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 do livro de Abacuque contém 17 versículos. A iniquidade de Judá, versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostra a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor, vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par.
O livro sorteado é o livro de 2 João, um capítulo. O livro de 2 João contém 13 versículos, que diz assim: o amor fraternal, versículo 4, 5, 6 e 7. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivesse desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamentos, como ouviste desde o princípio, e que andeis neste amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam o Senhor Jesus o Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Vamos dar mais um rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. É o livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio aqui do capítulo. Capítulo 5 do livro de Lucas. Capítulo 5 do livro de Lucas. 4. Contém 39 versículos. Glórias ao nosso Senhor. O Senhor Jesus come com os pecadores. Versículo 29, 30, 31 e 32. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos do Senhor Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. O livro é o livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 7 do livro de 1 Coríntios contém 40 versículos. Respostas a perguntas acerca do casamento. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quanto ao que me escreves, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Vamos agora aqui ao último rebanho. Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de Colossenses. Capítulo 1 do livro de Colossenses contém 29 versículos, que diz assim: a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Versículo 13, 14, 15 e 16. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
Ele é a imagem do Senhor Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que precipitados, que potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler agora. Perdão, perdão. Eu irei ler agora mais uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Irei ler agora a denúncia de número 79. Muita atenção com a união e a política nas igrejas. Essa é a denúncia de número 79, dentre as mais de 70 denúncias, com o prêmio somado que já ultrapassa 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Atenção, nós das igrejas, nem as igrejas, nem os seus líderes têm permissão para exercer atividades do evangelho só, porque é necessário que tenha no mínimo 3 denominações diferentes e unidas para que as pessoas tenham escolha e como interagir, exercendo as santas doutrinas do Senhor Jesus o Cristo e dos seus apóstolos. Eles também não têm permissão para oferecer partidos políticos às pessoas, mas sim somente políticos de mandatos ou candidatos. Pois lembrando a todos vocês que o compromisso do Senhor Deus é com os políticos de mandatos, não com os partidos políticos. Examine com atenção os 6 livros que vão aparecer a seguir, pois eles afirmam que nós estamos falando a mais pura verdade. Primeiro, o tributo de César, Marcos 12, com foco no 14 a 17. Segundo, orações, 1 Timóteo 2, com foco no versículo 1 a 8. Terceira, honrar, Romanos 13, com foco no versículo 1 a 7. Quarta, fazer o bem, 1 Pedro 2, com foco no versículo 11 a 17. Quinto, ensinar e praticar como está escrito, Mateus 5, com foco no versículo 17 a 20. Sexto, o Senhor Deus com todos, Provérbios 8, com foco no versículo 13 a 21. Se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e anular os 6 livros citados na mensagem, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Anuncie essa mensagem de número 40 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o seu presente, o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos fazer uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Oração de número 9. Poderoso Senhor Deus, forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas as vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam protegidas, renovadas e libertas através desta ministração da Tua palavra para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder do sangue do Senhor Jesus. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mentalize agora o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas que será sorteado no final desta live. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a Bíblia, com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos dar início aqui agora ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Livro de Mateus, 28 capítulos.
de Mateus. Vamos sortear o capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Mateus. Capítulo 21 do livro de Mateus contém 46 versículos, que diz assim: a entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betefagé, ao monte das Oliveiras, enviou o Senhor Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia aí que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-nos. E se alguém vos disser alguma coisa, responda-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Vamos a mais um livro. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 29 do livro de Gênesis. Capítulo 29. Capítulo 29 contém 35 versículos. Jacó encontra-se com Raquel. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pôs-se Jacó a caminho, e se foi feito a terra do povo do Oriente, olhou e eis um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas junto dele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntavam-se ali todos os rebanhos dos pastores, removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar. Perguntou-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Responderam: somos de Arã. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Judas, um capítulo. Livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Judas contém 25 versículos, que diz assim: a profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João. Livro de 3 João contém 15 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir meus filhos andam na verdade. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Eu sorteio o capítulo. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 18 versículos.
Paulo pede orações dos Tessalonicenses, versículo 1, 2, 3 e 4. Finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuaremos a fazê-las. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão oferecendo. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei ler para vocês agora a denúncia de número 81. Atenção com as mais de 70 denúncias, afirmações, desafios das 12 igrejas virtuais, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 81 e também um desafio das 12 igrejas virtuais estão fazendo para nos provar que estamos errados ou mentindo, com base na Bíblia Sagrada. Atenção, nós afirmamos que nós das 12 igrejas virtuais temos poderes dados pelo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para estarmos em todas as casas, empresas, comércios e veículos no mundo que possuírem um sinal de internet, enviando uma mesma palavra com muita fé. Examine Romanos 10 com foco no versículo 17. E todo local que estiver recebendo e as pessoas que estiverem ouvindo a palavra ministrada através de nós, das 12 igrejas virtuais, tem o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, como Ele é, e em espírito e em verdade, como está escrito nos livros a seguir. João 4, foco no versículo 21 a 26, 2 Coríntios 3, com foco no versículo 17, Colossenses 2, com foco no versículo 5, Mateus 18, com foco no versículo 6, Efésios 2, com foco no versículo 22, Romanos 1, com foco no versículo 9, 1 Samuel 19, com foco nos versículos 20 e 23, e 2 Crônicas com foco 24, com foco no versículo 20. E nós desafiamos a provar, com base na Bíblia Sagrada, que essas afirmações são mentiras e que as igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, ou que os templos físicos podem ser mais eficientes que as 12 igrejas virtuais, e anular, com base na Bíblia Sagrada, os livros citados que estão afirmando que o Senhor Deus é Espírito, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem do número 42, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1 318 37 300. E eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco, em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Romanos, 16 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos. Capítulo 9 do livro de Romanos contém 33 versículos, que diz assim:
A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas do Senhor Deus. Versículos 6, 7, 8 e 9. E não pensemos que a palavra do Senhor Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato os israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos do Senhor Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terra um filho. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos dar mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 3 do livro de Provérbios. Capítulo 3 do livro de Provérbios contém 35 versículos. Exortações da sabedoria a obedecer ao Senhor. Versículo 1, 2, 3 e 4. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. O teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreva na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante do Senhor Deus e dos homens. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. Livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel. Eu sorteio o capítulo do livro de Daniel. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos. Daniel na cova dos leões. Versículo 1, 2, 3 e 4. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino os 120 sátrapas que escrevesse por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses sátrapas desse conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vamos a mais um livro. Livro de Juízes, 21 capítulos. Vamos sorteio do capítulo do livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Juízes. Capítulo 3 do livro de Juízes contém 31 versículos. Povos pagãos no meio de Israel. Versículo 1, 2, 3 e 4. São estas as nações que o Senhor deixou para, por elas, provar Israel. Isto é, provar quanto em Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isto tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhe ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde a montanha de Baal Hermon até a entrada de Amate. Estes ficaram para pôr eles o Senhor por Israel à prova, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos.
sorteado do livro de Atos é o capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Atos contém 15 versículos, que diz assim: Estevão perante o Sinédrio, versículo 8, 9, 10 e 11. Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sireneus, dos alexandrinos e dos cilícias e ásias, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: Temos ouvido este homem profetizar blasfêmias contra Moisés e contra o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Mas lembrando que para participar, irei agora sortear uma das mais de 70 denúncias, ler uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com esta proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui. A denúncia de número 76. Atenção nesse desafio com um prêmio multimilionário que faz parte das mais de 70 denúncias, que o prêmio somado delas vale mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar que são mentiras. Muita atenção nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, pois ele afirmou que se a igreja e o seu líder estiverem mentindo ou errados, ou com obras com defeitos, as pessoas que dizem que são deles ou que eles são delas, vão ser 2 vezes mais condenados do que o líder. E nós fazemos um desafio para encontrar e honrar as verdadeiras igrejas do Senhor Deus. E a sua igreja, se a sua igreja e o seu líder e você não estiverem no caminho da condenação, nas palavras do Senhor Jesus o Cristo, nos livros de Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15, e em Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 37 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Mentalize aí um número agora de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que agora vamos acontecer o sorteio. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo, para a sua meditação. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 34. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 5. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Deuteronômios, capítulo 10. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 18,
vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 2. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 1. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 21. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 29. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 9. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 3. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Juízes, capítulo 3. E por último, você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de Atos, capítulo 6. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela. E vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias e empregos e trabalhos, oportunidades e recursos
para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão mais uma vez pela presença. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos acompanhando, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Gratidão pela presença do Espírito Santo nesta live. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live.